Deus nos dê a sua bênção nesta tarde para podermos então compreender acerca daquilo que nós vamos aqui estudar nesta tarde. Hoje vamos falar sobre a quinta praga. Já falámos nas 4 primeiras antecedentes. Hoje vamos falar sobre a quinta praga. E porque é importante que nós entendamos bem o assunto das pragas e porque é que nós precisamos de estar com atenção para elas. Porque a primeira, como falámos, apenas para recordar, tratou sobre a marca da besta, ou seja, todos aqueles que têm a marca da besta inculcada em si, esses receberão a primeira praga, e nos diz que a primeira praga é uma chaga má e maligna. Estou a ler em Apocalipse 16 e verso 12, diz que foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Ou seja, todo aquele então que tenha a característica da marca da besta. Já falámos qual é a marca da besta, ou seja, é a observância do domingo como dia de adoração a Deus, quando a Bíblia preconiza exatamente o quarto mandamento, o sábado. E diz-nos que o segundo anjo, com a sua salva, com a sua praga, ele derramou a sua salva no mar, que se tornou o mar em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ou seja, toda a água do mar, e existem trilhões de metros cúbicos de água no mar, toda a água do mar vai se tornar em sangue. Não podemos explicar mais sobre isto porque não sabemos como será, tal e qual como também não sabemos como é que a terceira praga, que nos diz que o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Ou seja, nos rios, nas fontes das águas, possivelmente mesmo nas próprias torneiras, também será extraída, em lugar de água, será retirada sangue. E explica porquê. E nomeadamente os países onde o jesuitismo mais se propagou e onde mais o sangue dos mártires foi derramado, porque aqui nos diz, no complemento desta terceira praga, nos diz: justo és tu, Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste estas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Ou seja, nos países onde, infelizmente, mais o catolicismo e mais a Inquisição e a perseguição aos filhos de Deus foi levada a cabo, aí será onde, sem dúvida, a perseguição foi mais acentuada, e por essa razão Deus diz que então também lhes dá sangue a beber. E, meus irmãos, nomeadamente na Europa, em Portugal um pouco, na Espanha bastante, também na França, também na Itália e também noutros países onde o catolicismo depois se espalhava, o sangue dos filhos de Deus escorria pelas ruas em grande quantidade. E isto não foi durante um ano, nem foi durante um século, foram durante centenas e centenas de anos. E na quarta praga, nos diz no verso 8 deste capítulo, Apocalipse capítulo 16, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. E o que é triste é que eles não se arrependeram. E não se arrependeram para lhe darem glória. Ou seja, vejamos, estas primeiras quatro pragas, elas vão ser calamitosas. E elas vão ser sucessivas. Ou seja, quando cai a primeira, elas são acumulativas, a segunda se acumula com a primeira, e a segunda e a terceira com a segunda, e a segunda e a quarta com a terceira, e assim. Ou seja, todas as pragas, elas se vão encontrar umas com as outras. Embora caia a primeira, caia a segunda e a terceira, mas sempre as anteriores, elas vão continuar. Mas agora entramos então na quinta praga. E só um pequeno detalhe, é que nem com uma, nem com outra, ninguém se arrependeu. Porque a Bíblia nos diz que e não se arrependeram para darem glória a Deus. Ou seja, mesmo com tudo que está a passar, ou seja, com tudo que se irá passar, os homens não se arrependem, não se arrependerão. Vejamos até que ponto é que o pecado, a maldade e tudo o que é afastamento de Deus estará implantado no coração para que não se arrependam por tudo aquilo que estão a receber.
Ou seja, recebem a primeira praga, uma chaga mais maligna, o mar tornar-se em sangue, e com todo o cheiro nauseabundo que tem, as fontes das águas, exatamente com sangue. Depois com o sol. A temperatura do sol nos diz que ela abrasou os homens. E os homens não se arrependeram. E porquê? Podemos perguntar porquê. O pecado é um fenómeno. Porque não é fácil de compreender. Até que ponto é que o homem, quando se afasta de Deus, então se leva a caminhos mais obscuros e mais afastados do Criador. Então hoje vamos entrar na quinta praga. O que é a quinta praga e onde é que a quinta praga ela será derramada? Vejamos. E aqui há vários detalhes que nós depois vamos tomar em consideração. Quinta praga, Apocalipse 16 e desde o verso 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, o que fizeram eles? Blasfemaram do Deus do céu. Notemos que já na quarta praga também os homens não se arrependeram e blasfemaram de Deus, não é? Então nós seguimos a ler. E o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, o que fizeram eles? Blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Tristemente, o ser humano se tem afastado mais e mais de Deus. Hoje existe talvez muita gente religiosa, talvez existem muitas pessoas que têm a Bíblia, mas isso não quer dizer que sejam adoradores de Deus. Ir a uma igreja é uma coisa. Há muita gente que vão às igrejas, não é? Muita gente que vão às igrejas para visitar. E quanto mais, digamos, mais bonita, mais enfeitada está a igreja, mais centro é de turismo para as pessoas poderem ver. Mas isso não significa devoção. Agora, ter a Bíblia não significa que se vai cumprir com o que ela tem escrito. Agora, Deus diz que bem-aventurados os que leem e os que ouvem as coisas que estão escritas neste livro, porque o fim de todas as coisas se aproxima. Isso nos diz no mesmo livro do Apocalipse, capítulo 1 e o verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Porquê? Porque o tempo está próximo. Então, quando estas pragas elas caem, ou elas irão cair, o que sucede é que as pessoas não se vão arrepender. E nomeadamente aqui encontramos detalhes, porque este Apocalipse nos diz que este reino se fará tenebroso. Ou seja, já no tempo passado houve um período de trevas na terra, em que com a praga no Egito, visto que o faraó e os egípcios se afastaram de cumprir com a vontade de Deus e com as determinações que Deus dava através de Moisés para que deixasse ir o seu povo, uma das pragas, nomeadamente a nona praga, o que é que sucedeu? O que é que ela fez? Ela fez com que no Egito não houvesse luz, mas nas casas do povo de Israel, do povo judeu, de facto havia luz. Diz-nos o livro de Êxodo, capítulo 10, que durante 3 dias, os egípcios não tiveram luz. Leamos. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ou outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em todas as suas habitações. Então vejamos que este poder religioso, que é de um poder religioso que se trata aqui, esta quinta praga, ela será derramada sobre onde o trono da besta irá receber o ímpeto desta quinta praga. E como o seu reino se fará tenebroso, e como eles próprios morderão as suas línguas de dor. Será que isto será mesmo assim? Quando é que uma pessoa morde a sua língua de dor? Muitas vezes, para calar, tem que como que trancar a sua língua. E então vemos que este reino, este trono desta besta, está fundamentado em quê? Está fundamentado em heresias,
está fundamentado em mentira, em falsidade, em corrupção, em degradação, e é isso que já vamos ver um pouco mais à frente. A Bíblia nos diz que este poder se embriagou. Se embriagou de quê? Em geral, quando nós entendemos embriagar, significa alguém se embriagar de vinho, mas neste caso aqui, este poder estava embriagado não de vinho, mas de sangue, embriagado do sangue dos santos. E é interessante nós vermos que este poder, este trono, está embriagado também de riqueza. Meus queridos irmãos, isto que estamos a ver aqui, um homem sentado num trono, mas não é um trono qualquer, é um trono feito de quê? É um trono feito de ouro. Ouro é riqueza, significa ostentação. E da verdade, não somente tem um trono, como também tem uma coroa e também tem um cálice. Esta coroa, chamada tripla coroa, significa que o Papa é o rei da terra, do céu e do mar. Ou seja, ele é rei sobre tudo e sobre todos. E isto de facto é uma heresia. Mas vejamos a riqueza que este poder, alguma da riqueza que este poder tem. São catedrais pintadas, forradas a ouro, com grande ostentação. Também em qualquer lugar que nós vamos, ainda há pouco tempo nós estivemos em Espanha, e foi exatamente o que vimos: ostentação, luxo, poder, e tudo isto a mostrar com riqueza. Esta é chamada a Capela Sistina, onde aqui o povo dos sacerdotes, dos bispos, se reúne, e ali é qualquer coisa de imponente para chamar a atenção, para atrair as pessoas, porque pensando que se atrai com riqueza. A forma como Jesus atraía não era com riqueza, não era com ostentação, era com humildade, era com pobreza. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas, infelizmente, este poder, tudo onde se está fundamentada, e um poder um Estado dentro de outro Estado, está baseado na sua riqueza, na sua ostentação. Tetos, paredes, colunas, imagens, tronos, tudo feito de ouro, tudo forrado a ouro. E tudo isto porquê e para quê? Para mostrar algo que os homens pretendem mostrar como doutrina. Um dia as mentiras deste trono da besta irão ser desmascaradas. Toda esta aparência de religiosidade e de santidade, e eles o que é que serão obrigados a fazer? Então, a terem que morder as suas línguas de dor. E, meus irmãos, isto já começou um pouco, não é? Ou seja, quando o livro do Apocalipse nos fala sobre seguiu-os o terceiro anjo, e esta mensagem já leva cerca de 150 anos a ser propagada. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho de Deus, da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. E o versículo anterior diz: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Até há cerca de 100 anos atrás, a doutrina católica era tido como a única. Aquilo que nós hoje temos como regalia, como privilégio, ter uma Bíblia na mão e podermos estudar e em liberdade podermos falar sobre a Palavra de Deus, é algo que há 200 anos não existia. Os homens não tinham dado a outros homens a liberdade de poderem estudar e poderem falar sobre a Palavra de Deus. Hoje nós temos isso, e um dia tudo isto desaparecerá. Um dia os homens tentarão outra vez suprimir as liberdades e terminar outra vez com a liberdade. E isso será a imposição da marca da besta. Não faltará certamente muito tempo. Um dia os homens terão que morder as suas línguas pelas muitas mentiras e enganos religiosos que têm sido levadas à prática. Hoje é dia 12 de maio de 2012. Amanhã é 13 de maio. E aqui estarão reunidas, aqui em Fátima,
centenas de milhares de pessoas que são levados ali pelo engano, alguns na sua sinceridade, e pensando que ao irem ali poderão ser salvos através de penitências, indo caminhando de joelhos, percorrendo centenas de quilómetros a pé, e pensando que a salvação será pelas obras. Mas a salvação é uma graça. Mas existem muitas outras mentiras. Este é o santuário da Senhora de Guadalupe, porque praticamente em muitos países existem santuários, existem santas para serem veneradas pelo povo. Este é um dos santuários na terra, chamado de Guadalupe, a Senhora de Guadalupe, no México. Também esta é conhecida por alguns, é aqui na Europa, aqui em França, a chamada Lourdes, o museu, a igreja, a Catedral de Lourdes, em Paris. Esta é a chamada a Virgem Negra, na Polónia, um pouco mais para os ortodoxos. E isto é a opulência do Vaticano, chamada a Basílica de São Pedro. Ali está escrito: em honra aos príncipes e apóstolos e burgueses romanos, no ano de 1612, pelo pontificado sétimo. E vejamos tudo isto nesta grande opulência aqui. Não deu trabalho de contar, mas ali estão 140 estátuas. 140 aqui estão. Quando Deus disse que não farás imagens de escultura, tudo o que existe, e este próprio obelisco que aqui está, supostamente tem um pedacinho de madeira, pertencente da cruz onde Cristo foi crucificado, para supostamente lhe dar valor. E como falámos aqui antes, aqui estão os tais 8 raios que têm a ver com a energia mística, cósmica. Não falaremos disso agora. Este é um outro erro e uma outra heresia. Quando a palavra de Deus nos diz que é o sábado, a Igreja promulgou a mudança do calendário cristão e colocando o dia de domingo. Assim que, desta forma, o sábado foi retirado e, em lugar de ser tido como dia de adoração, foi colocado o domingo. E assim não somente o sábado foi eliminado, mas também o segundo mandamento que diz: não farás para ti imagens de escultura. Assim a lei de Deus foi alterada. Também a veneração de Maria. Já vamos dar as datas em que isto foi feito. Não por todas as mudanças, mas por algumas mudanças. Não seria muito tempo. A veneração de Maria, coitada Maria, a mãe, chamada Mãe de Jesus, ela não iria supor que o seu dom, o seu personagem, a sua figura iria ser supostamente tida como adoração. Ela disse para os serventes, quando Jesus fez a transformação da água em vinho: fazei tudo quanto Ele mandar, não quanto eu mandar. De forma nenhuma ela estava a mostrar que devia ser adorada. E toda a sorte de imagens nas muitas mentiras que a Igreja proclama e que ensina. Também a doutrina do purgatório, ou seja, o intermédio entre a vida e o inferno. Ou seja, alguém ficará ali, e isto é que deu origem às missas pagas, para que a pessoa, pelo dinheiro, possa passar de um lugar para o outro, ascender assim do inferno para o purgatório e depois passar para o céu. Toda esta opulência, ou seja, acerca das missas, porque as missas são pagas. As pessoas, para passarem do lugar do inferno para o purgatório e do purgatório supostamente para o céu, as pessoas terão que pagar. E esta doutrina da missa hoje continua, e toda esta opulência e aparente santidade, as pessoas calculam, ou melhor, imaginam que será por essa razão que podem então passar do inferno, passarem para a vida eterna. E toda esta opulência na história em que se faz como se a missa fosse algo santo ou sagrado, isto tem a ver com o iludir as mentes. Outra característica de mentira também é o celibato. Homens e mulheres, sacerdotes e freiras,
O que é que Deus disse? Se algum homem deseja o sacerdócio, o que é que deve fazer primeiro? Deve ser casado. E a igreja proclamou um celibato, ou seja, que o homem e a mulher, os sacerdotes e as freiras, eles andam por ali, mas supostamente não se casam. Não se casam, mas têm sido encontradas várias situações em que, de verdade, houveram contactos físicos entre uns e outros, e daí surgiram crianças. Outra mentira é sobre o inferno. O inferno não existe. O inferno é aonde o ser humano é sepultado. Ali é o inferno. Vem da palavra grega, quer dizer inferior. Ali foi onde os homens no passado enterraram os seus mortos, e ali onde hoje também os mortos também são sepultados. O inferno não é um lugar de tormento. O inferno é um lugar onde o corpo está ali sepultado, que se degrada, se deforma, até que um dia Deus chama à existência para prestar contas outra vez. A imortalidade da alma, a Bíblia diz que aquela alma que pecar, essa morrerá. Mas não existe uma alma por aí, tipo, navegando, viajando por aí, algo como se fosse um gasoso, em que vai volatilizando e passando de um lugar para o outro, muitas vezes com forma física. Isso é um engano que o inimigo colocou dentro dessa própria heresia. Outra característica de mentira e de usurpação é o confessionário. Através do confessionário têm conseguido que pais e filhos, esposos e esposas se tivessem até denunciado uns aos outros, e aí a Inquisição conseguia saber o que é que se passava, o que é que queriam, e até mesmo denúncias que eram realizadas. A palavra de Deus nos diz: confessai os pecados uns aos outros. Quando é com os outros, se eu tenho alguma coisa convosco, não vou propagar ao sacerdote, vou ter com a pessoa a quem eu ofendi. Esse é o princípio bíblico. E confessar as nossas culpas a Deus, porque é com a transgressão da lei que nós devemos então confessar a Deus pelas nossas faltas. Outra característica é a da hóstia. Jesus, quando deu a ceia para os seus discípulos, ele pegou em pão, e entenda-se que era pão sem fermento, e sumo de uva, vinho sem álcool, e o distribuiu para os seus discípulos. Aqui agora foi introduzida a hóstia. O que é a hóstia? A hóstia é, teoricamente, a chamada substanciação, em que o corpo de Cristo volta novamente a entrar na hóstia, e agora o sacerdote tem poder sobre o corpo de Cristo. Isto é uma mentira. A hóstia não tem preceito bíblico. E Cristo disse que comei dele todos e bebei dele. Então o vinho e o pão será para ser distribuído pelos membros. Mas aqui vemos que somente a hóstia é entregue e apenas o sacerdote ele toma o vinho. Outra característica da igreja acerca das mentiras e das heresias que essa mesma igreja propagou foi a chamada Santa Inquisição, ou chamada também Inquisição. E foi culpada ela por milhões de mortos. Inclusive, se nós pegarmos no livro do Grande Conflito, ou Conflito dos Séculos, no tempo de França, aí encontramos que de facto foram mortos quantidade de pessoas, centenas, milhares de pessoas eram mortas simplesmente porque não aceitavam esta imposição papal que era, pois, apresentada. Esta é uma pintura de um homem, foi importante, foi no julgamento de Galileu Galilei. Foi um homem que, pela Bíblia, ele defendeu que a Terra é redonda, ou de forma arredondada, e não quadrada como antes a Igreja defendia. E por essa razão o homem foi levado perante a fogueira para que de verdade pudesse ser morto. Simplesmente se retratou antes. Este era um físico, matemático, filósofo e também um astrólogo. Daí ele ter estudado os astros. Inclusive ainda está em algum museu a sua binóculo. Bem, esta é outra característica também, são as chamadas das procissões, onde as pessoas caminham pela rua fazendo veneração, pois, dos santos, e em cada localidade existe um determinado santo, e ali com uma determinada imagem
para ser venerada. Esta é outra característica acerca da chamada água benta, a água bendita ou a água santa, como alguns depois defendem. E segundo o ideal católico, é que as pessoas se lavem, se toquem com esta água. As próprias crianças também serão supostamente batizadas ou borrifadas na sua cabecinha com esta água. E tudo isto tendo em conta que como seja uma água benta ou uma água bendita. Aqui está, uma criança como ela, por esta água, ela é supostamente batizada. É um princípio que a Bíblia não ensina. Pelo contrário, a Bíblia diz: todo o que crer será batizado. As crianças não podem crer. E como não podem crer, elas tampouco poderão ser batizadas. Apenas quando se há um estado já em que o jovem, ou a senhora ou o senhor, então eles acreditam, eles deverão, se for o caso, então ser batizados. Mas conscientemente, não como crianças. Outra característica é o contrário às Escrituras sobre o colocar a tradição suplantando aquilo que está escrito. E Jesus o que indicou foi exatamente isto, dizendo lá em Marcos capítulo 7 e versos 7 e 8, ele diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos e fazeres muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizias, ainda Marcos, dizias, bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. Marcos 7 e verso 13. Por isso vemos que, embora a Igreja tente implantar e forçar a tradição, não é em vão que hoje, através do Parlamento Europeu, o Vaticano está tentando que a tradição seja colocada na Europa através da guarda do domingo, e defendendo que isso é por causa da tradição. Mas mais antiga do que essa tradição é aquela tradição bíblica que diz que no tempo dos profetas e no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, os fiéis servidores de Deus descansavam não ao domingo, mas sim ao sábado. Se vamos por tradição, então o sábado tem tradição para ser guardado. Aqui temos, irmãos, uma lista. Esta lista está na internet. Quem quiser pode consultá-la, ela se encontra lá, e são o ritual ou os dogmas foram colocados, vemos desde o século IV, ou seja, no ano 300, começou o culto aos santos, depois o decreto de adoração à Virgem Maria, no ano 481, no ano 400, oração pelos mortos, 481, Maria é proclamada a Mãe de Deus, 593, o dogma do purgatório. No ano 600, o latim passa a ser a língua oficial na Igreja. 609, o começo histórico oficial do papado, a confissão auricular, o culto às imagens e relíquias, a festa da Assunção de Maria, a canonização dos santos, o estabelecimento do dia de finados, a quaresma, a chamada, como temos hoje, a Páscoa, o cânon da missa no ano 1000, ou seja, lá vão 1012 anos. Se proíbe o casamento dos sacerdotes, ou seja, como nós falámos antes, chamado o celibato. Em 1075, os sacerdotes casados devem divorciar-se compulsoriamente cada um da sua esposa, ou seja, eles foram obrigados a deixar as suas esposas e os seus filhos, embora depois, como nós sabemos, tenham aparecido crianças, filhas de sacerdotes, e não apenas em dezenas, mas até em mesmo largos milhares. As indulgências plenárias, e foi isso que fez com que o Vaticano pudesse ser construído. O pagamento de missas e culto aos anjos, ou seja, tudo o que é feito como missa, o missa do sétimo dia, ou 30 dias depois do falecido ter se finado, então as missas são pagas. 1115, a confissão é transformada em artigo de fé, ou seja, toda a gente se deve confessar. Apareceram as primeiras ideias da Imaculada Conceição da Maria, estabelecidos os 7 sacramentos. O Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. Foi estabelecida a venda de indulgências para reforçar o que já tinha sido colocado antes, no ano
1095, ou seja, 100 anos depois daquela data. 1200, o uso do rosário por São Domingos, o chefe da Inquisição. A transubstanciação é transformada em artigo de fé, agora são obrigados a crer sobre isto. A adoração à hóstia, introduz a elevação da hóstia. Se proíbe aos leigos a leitura da Bíblia, hoje aos leigos é permitido que na missa eles possam ler a Bíblia. 1264, a festa do Sagrado Coração. 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana é declarada como sendo a única verdadeira, e somente nela o homem pode encontrar a salvação. Ainda faz pouco tempo o Papa presente, o Benedito XVI, ele reafirmou que todas as demais igrejas são seitas e apenas a Igreja Católica é a única onde é possível a salvação. Seguimos a ver esta lista. No ano 1211 foi a procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. 1414, a comunhão com um só elemento, o cálice fica somente para os sacerdotes. 1409, os 7 sacramentos e o dogma do purgatório são transformados em artigos de fé, conferida a tradição autorizada igual ao da Bíblia, ou seja, a tradição e a Bíblia vão de igualdade. É uma coisa absurda, nunca Jesus falou de essa permissão, pelo contrário. A missa é a oferta propiciatória, confirmado o culto dos santos. 1573 é conferida a canonicidade aos livros apócrifos, que ainda hoje as entidades evangélicas, como nós, não podemos aceitar os livros que são apócrifos. A definição do dogma da Imaculada Conceição de Maria, a declaração da autoridade temporal do Papa, ou seja, a sua chamada infalibilidade. Segundo eles, o Papa é infalível, não pode falhar. Isto é um atributo que apenas Deus possui, que é o ser infalível, não o homem. 1950, a Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Então foi colocado e ensinado e propagado como artigo de fé que Maria, ela foi elevada ao céu e se encontra no céu. E no ano 2007, o Bento, o presente Papa, reafirma que somente a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja verdadeira e somente nela há salvação. Ou seja, enquanto a Bíblia diz que não é nenhuma igreja que há salvação, a salvação existe apenas numa pessoa. Apenas existe salvação em Jesus Cristo. E nele, fora dele, não há salvação alguma, dizem os livros inspirados e por palavra do apóstolo Paulo e de Pedro. Ficarão de fora, diz o livro de Apocalipse, capítulo 22 e o verso 15. Ficarão de fora, e aqui podemos ver quem ficará de fora, porque é que razões têm a ver com a quinta praga. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deus não pode estar com ninguém, com nenhuma organização religiosa, seja ela qual nome pomposo tiver ou for, que propaga algo que não possa ter uma base de assim está escrito. Apenas o está escrito tem para nós valia, não alguma outra hipótese. Este foi o versículo que nós já lemos de introdução e vamos ler outra vez, porque da verdade isto aponta-nos para o fim. Esta será uma praga com que o Senhor vai ferir todos aqueles que se tenham revoltado ou que guerrearam contra Jerusalém. Não a Jerusalém física, não a Jerusalém cidade, mas sim contra a verdade da nova Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. De verdade, nós podemos ver uma coisa, que efetivamente apenas a verdade é lógica e fundamento da nossa fé. E Jesus disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E meus prezados irmãos, nós temos que bem entender acerca do que é a verdade. A verdade tem um peso. E embora Galileu Galilei se tivesse arrependido
quando lhe foi proposto que ou ele se arrependia, ou ele seria queimado, no entanto, a verdade, ela continua a ser verdade. A Bíblia diz que a terra é redonda, e nada podemos nós senão a favor da verdade. E tudo aquilo que sejam as mentiras, e quem é o pai da mentira? A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele tem proclamado a mentira, ele tem ensinado a mentira, ele tem enviado a mentira. E a quem ele deu o seu poder? Diz que ele deu o seu poder a quem? A este mesmo poder, onde ali cairá esta quinta praga, para de facto mostrar que a verdade é apenas uma. Lemos isso no capítulo 13 de Apocalipse e vejamos o que nos diz. 13 e verso 4, que nos diz: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E, meus queridos irmãos, de verdade, nós podemos entender uma coisa: quem pode unicamente batalhar? Porque já houve batalha. No capítulo 12 nos diz que já houve batalha entre o próprio dragão e alguém com ar grande. E nos diz que houve guerra no céu, houve batalha no céu, capítulo 12 do Apocalipse, e o verso 7. E nos diz que houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar seja no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A quem é que ele deu o seu poder? A quem é que ele deu a sua influência? E a quem é que através desta besta do Apocalipse estão a adorar? Aqui nos diz: e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então este dragão, este diabo, este Satanás, este mentiroso, que já foi derrotado no céu, que já foi expulso, porque não podias ter mais lugar ali, porque com a morte de Jesus foi declarado aquilo que Lúcifer fez contra o seu próprio Criador. E agora, este dragão, ele tem o seu poder nesta terra. E a quem é que ele confere o seu poder? A Bíblia nos diz que confere este poder à besta. Daí o que é que sucede com este trono da besta? Ou com esta capital ou sede da besta? Ela receberá esta quinta praga, e toda a mentira que tem proclamado terão que morder as suas línguas. E um dia, como diz o profeta Zacarias que nós lemos, um dia as suas línguas vão apodrecer. Porquê? Pela mentira que têm proclamado. Por isso, meus queridos irmãos, nós apenas temos uma solução. A solução não é a mentira, a solução não é o engano. O engano pode ser muito bonito, tal e qual como o veneno pode ser muito adocicado, mas nunca deixará de ser de veneno. Assim, a mentira nunca deixará de ser mentira. Mesmo por muito embelezada que ela possa ser, ela será sempre contrária à vontade de Deus. E a Bíblia diz que bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Unicamente poderemos entrar na cidade santa pelas portas da santa cidade. Oxalá o Senhor nos dê a sua força e nos dê o seu valor, para que na verdade nós possamos resistir e não adorarmos este poder, porque este poder tem o seu tempo contado, e este tempo diz-nos que ainda há tempo para aqueles que possam estar dentro deste poder. E diz assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18 e verso 4. Todos aqueles que estão nesta Babilônia, pertencem a esta besta religiosa, que estão neste trono da besta, são convidados biblicamente a sair. Sai dela. Se queres ser povo meu, sai dela, povo meu, para que não recebas as suas pragas e para que não sejas participante dos seus pecados.
Oxalá o Senhor nos dê capacidade e força e nós a absorvamos para que de verdade possamos servir e agradar a Deus. É o meu desejo em nome de Jesus Cristo. Amém.